A noite estava especialmente sombria, como se o próprio céu tivesse se retirado, cobrindo a terra com um manto impenetrável. A tempestade, que até então parecia distante, agora se aproximava com fúria. O vento uivava, e a chuva batia nas janelas da velha casa de madeira, ecoando como se fossem dedos finos arranhando a superfície de vidro. No entanto, em meio a esse caos, uma figura solitária estava à espreita, observando as sombras dançarem ao som do trovão. Clara, sozinha em sua casa, sentia o peso da noite como nunca antes. A casa em que morava tinha uma história. Não era uma história comum, mas uma história que os moradores nunca se atreveriam a contar em voz alta. Eles falavam sobre ela com receio, como se pronunciar o nome da casa atraísse algo ruim. Mas Clara nunca foi alguém que acreditava em superstições, ou pelo menos, não até aquela noite. Ela estava no sótão, um lugar que evitava, mas que, naquela noite, parecia chamá-la. A escada que levava ao sótão rangia com cada passo que ela dava. O ar estava frio e úmido, e o cheiro de madeira velha e poeira invadia suas narinas. Lá em cima, as sombras pareciam mais densas, como se o próprio espaço estivesse absorvendo a luz. Clara sabia que algo estava errado. Ela podia sentir a presença de algo lá, algo que não deveria estar. Seus passos hesitaram, mas a curiosidade a empurrou para frente. Quando ela chegou ao topo da escada, uma porta velha e gasta se erguia diante dela, quase como se estivesse esperando para ser aberta. Ela estendeu a mão, hesitou por um segundo, e então girou a maçaneta. O som da porta se abrindo foi abafado pelo trovão lá fora. Dentro, tudo estava coberto por uma camada espessa de poeira. Não havia luz, mas a tempestade fornecia o suficiente para ela enxergar as formas distorcidas dentro do sótão. No fundo, um pequeno baú estava encostado na parede, envolto em sombras. Clara não sabia porquê, mas algo naquela cena a fazia sentir uma estranha sensação de déjà vu, como se já tivesse vivido aquele momento antes. Ela se aproximou do baú com cautela, os passos suaves no chão de madeira, e quando se agachou para abrir o baú, uma rajada de vento entrou pela janela quebrada, fazendo-a saltar para trás. Dentro do baú, havia apenas um velho diário. Sua capa de couro estava desgastada, e o cheiro de mofo invadiu suas narinas ao abrir a primeira página. Mas, ao olhar as palavras escritas ali, Clara não conseguiu entender. As letras pareciam se mover diante de seus olhos, como se o diário estivesse vivo. Ela forçou a leitura, tentando entender as palavras que se formavam diante dela. A tempestade, ela está chegando. Não há mais como evitar o que já foi selado. A casa, ela não pode ser deixada sozinha. O eco das almas perdidas ressoa por todos os corredores. Clara sentiu um arrepio correr por sua espinha. Ela fechou o diário com rapidez, como se tivesse tocado algo impossível de ser tocado. Mas, antes que pudesse se levantar, uma sombra se materializou na parede à sua frente, e uma voz suave e rouca sussurrou seu nome. Clara. Ela congelou, incapaz de se mover. A voz era familiar, mas ao mesmo tempo, distante, como se estivesse vindo de outro tempo, de outra vida. Clara olhou para o lado e viu uma figura escura, quase translúcida, se aproximando lentamente. O rosto da figura estava oculto pela escuridão, mas seus olhos brilharam com uma luz azul intensa, como se refletissem o relâmpago lá fora. Você está aqui, finalmente, disse a voz, agora mais clara, mais próxima. Eu sou o guardião desta casa. E você? Você foi escolhida para o que vem a seguir. Clara não sabia o que fazer. Ela queria correr, mas seu corpo parecia paralisado pela presença daquela figura. As palavras da figura começaram a se desintegrar no ar, como se fossem ecoando por um túnel sem fim.
A casa. Ela tem algo que precisa ser libertado. Algo que foi guardado por gerações. E você, Clara, é a chave para isso. Ela queria gritar, mas não conseguiu. A figura deu um passo à frente, e Clara sentiu o peso de suas palavras dentro dela, como se estivessem se entrelaçando com seu próprio destino. Era como se ela já soubesse, lá no fundo, que tudo o que estava acontecendo tinha sido predestinado. Olhe para a janela, disse a figura, sua voz agora ressoando como um eco dentro de sua mente. Clara se virou lentamente. Lá fora, a tempestade se intensificava. As nuvens negras se moviam rapidamente, e o vento soprava com uma força que parecia querer arrancar a casa do lugar. Mas algo mais chamou sua atenção. Ao longe, no horizonte, uma luz fraca apareceu. Era uma luz azul, como se um farol estivesse apontando para ela, chamando-a. A figura no sótão parecia se desvanecer, mas sua voz ainda reverberava nas paredes. Você precisa ir até lá, Clara. A luz é o portal, o único meio de libertar a casa daquilo que a assombra. Mas cuidado, nem todos que tentaram voltaram. Com isso, a figura desapareceu por completo, e Clara ficou sozinha no sótão. O silêncio que se seguiu foi opressor, mas ela sabia o que precisava fazer. Com o diário nas mãos, ela desceu as escadas, determinada a seguir até a luz no horizonte. Cada passo que dava era mais difícil que o anterior. A casa parecia ter vida própria, como se estivesse tentando segurá-la, impedir que ela saísse. Mas a luz lá fora a chamava, e ela sabia que não poderia mais voltar atrás. Quando Clara chegou à porta da frente, abriu-a com um estrondo. A tempestade estava agora em sua fúria total, mas ela não hesitou. Fora da casa, a noite estava iluminada por relâmpagos, e a luz azul ao longe brilhava mais forte, como um farol chamando-a para o desconhecido. Ela deu o primeiro passo na tempestade, e foi então que ela percebeu. A casa, a tempestade, a figura, tudo estava interligado de uma forma que ela nunca poderia compreender completamente. Mas, naquele momento, ela não se importava. Ela estava pronta para enfrentar o que viesse, pronta para desvendar os segredos da casa, do portal e da tempestade que sempre a perseguira. A cada passo, o vento aumentava e os sussurros se tornavam mais intensos. Mas Clara não olhou para trás. Ela seguiu em frente, determinada, até a luz no horizonte, até o fim. Clara não olhou para trás, como se a casa a quisesse manter presa em seu abraço gelado. A luz azul parecia pulsar à distância, um farol de esperança, ou talvez um convite para o desconhecido. O vento rugia em seus ouvidos, e as árvores ao redor da casa se dobravam, como se tivessem vida própria, se curvando em reverência ou medo. A chuva parecia ser mais do que um simples fenômeno natural. Cada gota que caía parecia ter um peso, uma sensação densa e pesada, como se o céu estivesse tentando comunicar algo com a terra. Clara sentia a tempestade em seus ossos, como se fosse uma extensão de seu próprio ser. Conforme ela caminhava em direção à luz, o terreno começou a se tornar mais irregular. A cada passo, o som de seus pés afundando na lama era abafado pelos trovões que ecoavam ao longe. Ela olhou para cima e viu as nuvens negras se contorcendo no céu, como se alguma força invisível estivesse manipulando as tempestades. À medida que a luz azul se aproximava, Clara percebeu que não estava mais sozinha. Algo a observava, algo que não conseguia ver claramente. Ela sentia uma presença que fazia seu corpo estremecer. Era como se estivesse sendo seguida por algo ou alguém.
algo que se movia nas sombras da floresta, esperando o momento certo para se revelar. Finalmente, a luz a conduziu até uma clareira, onde, no centro, havia uma pedra antiga, coberta de musgo. Ela se aproximou, hesitante. Ao tocar a pedra, uma onda de energia percorreu seu corpo, fazendo-a quase cair para trás. Era como se algo a estivesse conectando com o próprio solo, com a terra, com os elementos. A voz da figura que apareceu no sótão antes ecoou em sua mente, mais forte agora. A pedra é o portal. O verdadeiro teste está prestes a começar. Clara olhou para a pedra, e uma sensação de vertigem a tomou. Ela se sentiu envolta por uma energia antiga, como se estivesse prestes a atravessar para outro mundo. O vento, agora mais calmo, começou a soprar de maneira quase ritmada, e os sussurros que ela já tinha ouvido dentro da casa pareciam agora se intensificar, surgindo do ar ao seu redor. De repente, uma figura surgiu diante dela. Era uma mulher, vestida com roupas antigas, com os cabelos negros caindo em ondas sobre os ombros. Seus olhos estavam fechados, mas sua expressão era de dor e sofrimento, como se ela estivesse presa entre dois mundos. Quando ela falou, sua voz era suave, mas carregada de desespero. Você não deveria estar aqui, Clara. Você foi escolhida, mas isso não significa que você será salva. Clara deu um passo para trás, sentindo um arrepio se espalhar por sua espinha. Ela queria perguntar quem era aquela mulher, mas as palavras não saíam de sua boca. A figura, agora com os olhos completamente abertos, olhou diretamente para Clara. Por um breve momento, Clara viu um brilho de reconhecimento em seus olhos. Eu sou a guardiã desta casa, disse a mulher, sua voz agora mais forte. A casa tem um segredo, e você precisa libertá-la. Mas antes, precisa entender o que aconteceu aqui. Clara sentiu o peso dessas palavras. A casa, a tempestade, os sussurros, tudo estava ligado de alguma forma. O que aconteceu aqui? Clara conseguiu perguntar, sua voz quase um sussurro. A mulher balançou a cabeça lentamente, como se estivesse absorvendo a dor de um passado distante. Há muito tempo, este lugar foi fundado sobre um pacto. Um pacto com forças além da compreensão humana. Aqueles que construíram a casa não sabiam o que estavam invocando. E agora, o que foi selado precisa ser libertado. Mas apenas um de vocês, apenas alguém com um espírito forte o suficiente para enfrentar o que está escondido aqui. Ela se afastou da pedra, e Clara sentiu uma força imensa puxando em direção a ela. Como se a pedra estivesse chamando por ela, chamando por sua essência, por seu destino. O vento voltou a soprar com mais intensidade, e os sussurros se intensificaram, ecoando ao redor da clareira. A tempestade, Clara, não é apenas um fenômeno natural, disse a mulher. Ela é uma manifestação do que está preso aqui. Você tem uma escolha a fazer agora. Mas lembre-se, nem todos que entram nesse portal retornam. O que você encontrar do outro lado pode ser mais do que você é capaz de suportar. Clara olhou para a pedra, para a luz azul pulsante que agora parecia envolvê-la em uma aura brilhante. Ela não sabia se estava pronta, mas sabia que não tinha mais escolha. A casa, os sussurros, o que quer que estivesse lá, havia se tornado parte de seu destino. Ela se aproximou da pedra, sentindo sua energia invadir seu corpo. E então, no exato momento em que tocou a pedra, uma explosão de luz azul a envolveu. A tempestade ao seu redor pareceu se dissipar, como se a própria essência do lugar estivesse sendo liberada. Clara sentiu como se estivesse sendo transportada para outro lugar, um lugar onde o tempo e o espaço não faziam sentido. Quando ela abriu os olhos novamente, não estava mais na clareira. Ela estava em uma vasta sala, fria e escura. No centro da sala, uma grande porta de ferro estava entreaberta, e do outro lado, Clara podia ouvir algo, alguém, chamando seu nome. Clara. Ela não sabia o que esperar, mas sabia que não poderia mais voltar atrás.
Clara respirou fundo, tentando acalmar o coração que disparava dentro de seu peito. A sala diante dela era vasta e gelada, com o som de suas próprias respirações ecoando nas paredes. A porta de ferro à sua frente parecia pulsar com uma energia própria, como se estivesse viva, aguardando a chave que ela carregava consigo. A voz que sussurrou seu nome antes estava mais clara agora, mais perto, mas não se via ninguém. O eco parecia vir das profundezas daquela sala sombria, como se as próprias paredes estivessem sussurrando segredos antigos. Clara. O som de seu nome a envolvia, tocando sua alma de maneira inquietante. Ela não podia ignorar a sensação de que algo a observava de dentro da sala, algo invisível, aguardando sua reação. Mas sua curiosidade e a necessidade de entender o que estava acontecendo a empurravam para frente. Ela se aproximou da porta de ferro com passos hesitantes, as mãos trêmulas, mas firmes. O ar estava denso e carregado, quase como se a própria sala estivesse tentando conter a respiração, esperando o momento certo para revelar a verdade. Ela colocou a mão na maçaneta fria, sentindo uma onda de energia pulsar através de seus dedos. A maçaneta parecia responder ao toque, e um som abafado veio de dentro da porta, como se algo estivesse sendo liberado. Com um suspiro, Clara girou a maçaneta. A porta se abriu lentamente, o som do ferro contra o metal ecoando pelo corredor escuro. À medida que a porta se abria, Clara foi envolvida por um brilho suave e frio que emanava de dentro. Ela hesitou por um momento, olhando para o vazio além da porta. Então, sem outra escolha, ela atravessou a linha entre os dois mundos, entrando na sala. O que encontrou do outro lado não era uma sala comum. Era um vasto salão, iluminado por uma luz fraca que parecia vir do teto, onde figuras escuras estavam suspensas no ar, flutuando, observando. A sensação de ser observada estava ainda mais forte ali, como se milhares de olhos invisíveis a seguissem em cada movimento. Mas a sala não era silenciosa. O som de vozes sussurrando ao longe, em línguas que Clara não entendia, preenchia o ar. Elas se entrelaçavam, como uma melodia esquecida. Você chegou, Clara. A voz que a chamava anteriormente agora estava clara, ressoando por todo o salão. Clara olhou para a frente, onde uma figura estava em pé, envolta em sombras, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural. A figura era indistinta, mas ao mesmo tempo familiar, como se ela já a tivesse visto em algum lugar. Quando a figura deu um passo à frente, Clara teve a sensação de que conhecia aquela presença. Algo dentro de si sentiu um arrepio de reconhecimento. Quem é você? Clara perguntou, sua voz reverberando no silêncio da sala. A figura sorriu, um sorriso que parecia ser tanto de dor quanto de prazer. Eu sou o guardião do portal, Clara. E você? Você é a chave. A chave. Aquelas palavras ecoaram em sua mente. Mas o que isso significava? O que ela precisava fazer? Ela sentiu o peso daquela palavra sobre seus ombros. Uma chave para quê? Este lugar. A figura continuou, sua voz agora mais grave. Não é apenas uma sala. Ele é o coração da casa, o centro da tempestade, o ponto onde tudo começou. Há muito tempo, um pacto foi selado, e a casa foi construída sobre ele. Uma casa que aprisionou almas, que selou vidas, e que, agora, clama para ser libertada. Clara ficou em silêncio, tentando compreender as palavras da figura. Ela podia sentir que algo estava prestes a acontecer. Algo grande. Mas o que seria? Você veio até aqui, Clara, porque sua alma está conectada a este lugar, disse o guardião, como se estivesse lendo seus pensamentos. Você tem o poder de decidir, mas lembre-se, a liberdade tem um preço. O que você escolher agora determinará o destino da casa e o seu.
O salão parecia pulsar em resposta às suas palavras, como se o próprio espaço estivesse se preparando para uma mudança. Clara sentiu que as sombras ao seu redor começaram a se mover, a formar figuras indistintas, como se as próprias almas presas ali estivessem começando a se manifestar. Libertar a casa, Clara, disse a figura, sua voz agora uma ordem, ou deixá-la ser consumida. O que você escolhe? Clara olhou ao redor, seus olhos se fixando nas figuras etéreas que flutuavam ao redor, sussurrando, pedindo para ser libertadas, mas também, ao mesmo tempo, advertindo sobre as consequências. Elas pareciam tão desesperadas. Cada alma parecia ansiar por algo. Mas o quê? Ela respirou fundo, sua mente girando com o peso da decisão. Ela sabia que aquilo não era simples. Liberar a casa poderia significar libertar as almas que ali estavam aprisionadas, mas também poderia significar liberar algo muito mais perigoso, algo que ela não estava pronta para enfrentar. E, no fundo, uma parte de Clara sabia que o destino dela estava entrelaçado com aquele lugar, com aquelas almas. Ela havia sido escolhida, não apenas para ser a chave, mas para tomar uma decisão que iria ressoar por toda a eternidade. Com os olhos fechados, ela sentiu a energia da sala intensificar, como se estivesse sendo puxada para algo muito maior. Quando abriu os olhos novamente, olhou para o guardião, com a voz firme, disse: "Eu escolho libertar a casa." A sala pareceu parar. As vozes cessaram, e uma onda de energia percorreu o chão, subindo pelas paredes e pelo teto. O guardião olhou para Clara com uma expressão que misturava surpresa e aprovação. "Então, que comece a transformação", disse ele, e um som ensurdecedor ecoou pela sala, como o rugido de um trovão. Clara sentiu uma pressão esmagadora, e as sombras ao seu redor começaram a se agitar com uma força sobrenatural. E, enquanto o espaço ao seu redor começava a se distorcer, Clara sentiu uma sensação de liberdade, de algo sendo quebrado, mas também a presença de algo muito maior, algo que ela ainda não podia compreender completamente. Mas a casa estava sendo libertada, e com ela, talvez, o próprio destino de todos aqueles que estavam aprisionados ali. A tempestade, que havia sido a força que a guiou até ali, agora parecia diminuir. Mas, no fundo, Clara sabia que nada seria o mesmo a partir daquele momento.